Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O visitante é o Fábio Moura, sobrinho do irmão Silas, está aqui conosco, né? Está lá atrás. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe muito. Hoje também um aviso, né, da Santa Ceia, domingo que vem, não é isso, irmão? Domingo que vem, né? Domingo que vem é a Santa Ceia e depois da ceia, no dia 9, né? Dia 9 vai ter culto dos jovens aqui no domingo de manhã. Eu creio que vai ser irmão Jairo, né, irmão Jairo? Vai ser, irmão Jairo. Então, dia 9, 9 horas da manhã, que é no domingo, passando da ceia no outro, aí vai ter a escola de manhã. Já vou avisar para depois os irmãos não esquecer, né? E eu creio que avisa só isso mesmo. Aí, aqui eu anotei aqui o pastor Zé Paulo de Montes Claros, quem conheceu mais foi eu mesmo, poucas pessoas conheceu ele, né? Ele faleceu na quinta-feira lá em Montes Claros e foi sepultado, eu creio que sexta-feira ele foi sepultado, então nós vamos orar pela família dele. Chamava pastor José Paulo. Disse que estava doente, eu nem sabia que ele estava doente, eu fiquei sabendo agora, há pouco tempo, que ele estava andando doente e acabou que estava muito, não estava bem, não estava alimentando, aí foi quinta-feira ele faleceu. Aí nós vamos continuar orando pela família dele, né? E aí os irmãos, sempre nós anotamos aqui, né? E também o Natan, também, que até vinha hoje, mas o exército chamou ele para dar plantão, ele teve que ir hoje de manhã, né? Então nós vamos orar por ele, que deve ficar hoje à noite e amanhã durante o dia direto, né? Vamos orar para Deus ajudar ele, abençoar ele lá, juntamente com os demais. O irmão Divino está aqui, mas nós vamos continuar orando. Ele estava até falando que, graças a Deus, ele está melhorando, e a gente nota que ele está até a cor melhor e tudo, né? Nós vamos continuar orando por ele, irmão Daniel, irmão Sebastião, e também irmã Sebastiana, que está conosco também, mas nós estamos orando por ela, para Deus curar, né? Tirar todo esse problema nas suas veias, né? E também irmão Geraldo Castro, que nem está aqui, nós vamos orar por ele, irmão Joaquim de João Monlevade, e pastor Joel também, nós vamos continuar orando. E irmão Nazareno, sempre ele pede oração, ele também deu um problema, eu creio que, não sei se foi infarto, alguma coisa assim, então ele sempre está precisando de oração. Nós vamos continuar orando por esses irmãos. E por mais alguém que, se eu não estou lembrado, né, nós vamos continuar orando, todas as pessoas que estão doentes, né, vamos falar assim, né. Hoje eu quero, como eu estava pregando quinta-feira, eu vou continuar fazendo uma palestra, né, uma pregação, continuando a mesma pregação que eu comecei na quinta-feira. E como eu estava falando, quem ouviu, né, quem veio, que está aqui, vai continuar, né? Quem não veio, que estava ouvindo, também vai continuar, mas quem não veio e não ouviu, não entendi o nome. Marisa Almeida. Nós vamos orar também. Então, já está incluído aqui. Muitas vezes eu nem falo o nome mais, mas já que chegou o pedido aqui, Deus sabe mais do que eu, mais do que nós, né? Então, pessoal, tá? Quinta-feira nós oramos por ele. Nós vamos continuar orando por ele também, né? Mas eu creio que ele, como na quinta-feira eu estava orando por ele, eu creio que ele vai voltar a ficar normal e
sem nenhuma cicatriz na pele, né? Eu creio que Deus vai colocar, que para os médicos, né, não, é mais difícil, mas Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é médico dos médicos. Ele não precisa de cortar ninguém. Ele não precisa de cortar ninguém para fazer uma cirurgia. Ele faz a cirurgia sem corte. Então nós cremos que ele vai voltar a ficar normal, aquela criancinha. Então hoje nós vamos continuar, não só o culto de quinta-feira, mas também assim, vocês notam que eu estou sempre pregando sobre as gerações da nossa era. Nós estamos pregando mais dentro da era, que a gente sabe que a primeira era começou em 1906, vocês sabem, até pelas eras vocês sabem disso, e terminou em 1946, começou uma outra geração. E essa geração, que nós vamos falar sobre ela aqui, eu até coloquei, deve estar aí, a segunda geração da era começa entre a sexta e a sétima trombeta. Então nós vamos falar sobre essa sexta e a sétima trombeta, para os irmãos entenderem melhor. A sexta trombeta é a Segunda Guerra Mundial. A sétima trombeta é a Terceira Guerra Mundial. Então, entre essas duas guerras, entra duas mensagens. A do sétimo anjo e a mensagem de Moisés e Elias dentro das duas trombetas. Então, para entender muito melhor ainda, aí vocês vão encontrar que a sexta trombeta está em Apocalipse 9, verso 3. Segunda Guerra Mundial está ali. Quando termina ali, que fala que o Hitler matou os judeus e tudo mais, aí que aquele grupo que ficou se tornou feiticeiro, ladrão, tudo que está acontecendo na era. Então o resto que ficou. Mas logo que termina os versos do capítulo 9, aí entra Apocalipse 10, que é o anjo forte descendo, dando uma mensagem para o sétimo anjo. Depois de Apocalipse 10, entra Apocalipse 11. O início, aí a gente vê Moisés e Elias entrando em ação. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, aparece a chance para nós e para os judeus. Para dizer mais claro, não existe mais mensagem, não existe mais oportunidade para nenhum ser humano. As duas oportunidades nossa agora para os gentios e para os judeus em Apocalipse 11. Por isso nós vamos ler uma escritura primeira aqui. Vocês vão notar que falando sobre os trabalhadores. Os trabalhadores que começa desde a primeira era até... Você nota que quando chega perto da hora 1/10, tinha trabalhadores na hora final. Como para dizer mais claro, acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Quer dizer, quando estava findando o dia, havia uns trabalhadores entrando em cena. Trabalhou talvez de 5, vamos contar no nosso tempo, de 5 horas até 6. E eles receberam o mesmo salário que os de Paulo recebeu. Isso é eu e você. Trabalhou menos do que todos, mas recebeu o mesmo salário. Esse salário não é dinheiro, não, é o Espírito Santo. Quer dizer, o mesmo tanto de Espírito Santo que foi dado aos de Paulo é dado a nós. Tá? Então, para isso, eu já vou adiantando para vocês. Aqui, se eu fosse, eu estava até, não conversei com o Marcelo, nem sei se ele vai arrumar sítio no final do ano. Vai ter alguma coisa, Marcelo? Não, né? Pois é. Mas se tiver, eu gostaria tanto que a gente fizesse um culto lá num sítio ou em algum lugar, mas só para pregar. É claro, para os meninos brincar e tudo mais, mas só para a gente entrar em assuntos, para ter perguntas e tudo mais, para a gente ter mais entendimento, porque já está muito tarde para brincar de crente.
Está muito tarde, tá? Não podemos mais brincar de crente. Se no passado não podia, muito menos agora. É muito mais tarde do que nós pensamos. Então aí, a gente precisava de chegar a um ponto de ter mais conhecimento, como eu estava falando quinta-feira aqui. Que uma pessoa, qualquer pessoa que vai tirar a carteira ou um documento necessário, né? Todo documento é necessário, mas eu citei logo a carteira de motorista, que é um dos mais difíceis de a gente adquirir. Quando a pessoa vai fazer isso, ele faz um esforço, um total esforço para estudar, para poder passar. Não é isso? Faz tudo para poder passar, porque ele precisa de uma carteira de motorista. E você, e nós que estamos aqui, que precisa da nossa salvação, você não vai fazer o maior esforço para entender, procurar entender que nós estamos num curso aqui, e Deus exige de nós que nós tenhamos o conhecimento para receber a vida eterna. Então, eu creio que aqui é muito mais do que qualquer documento que você tira, porque aqui você vai ter vida eterna, sabe? Você tem que esforçar, porque não é como a gente pensa assim, mas se eu sou eleito, se você é eleito, você vai esforçar. Se você não é, você não vai esforçar. Tem gente que passa, mas se eu sou eleito, eu vou chegar lá. Se você for eleito, você vai esforçar aqui para chegar lá, ou então não vai chegar lá, sabe? Então, o que a gente tem que entender é isso. Então, vamos começar lendo a Escritura de Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 até o verso 9, que é falando sobre esses trabalhadores, que começou desde a primeira era. E aí vocês prestam bem atenção, que os da hora 1/10 é exatamente o que está escrito lá em Apocalipse 11. 10 mais 1, então é 11, né? 1/10. Agora 10 é nós, né? Tá? Na hora 10ª é nós. 20, eu falei foi 20, não? Ah, não, é São Mateus 20, tá? Me desculpa. É porque tem tanta escritura anotada aqui, então é São Mateus 20, a partir do verso 1 até o verso 9. Que está escrito assim, ó. Quem não abriu, eu creio que o irmão Silas coloca aí também. Então diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Primeiro, os trabalhadores, ele ajustou um dinheiro, não aumentou o dinheiro não, foi só um dinheiro, tá? Mandou para a vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntaram-lhe: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, porque já era bem tarde, né? E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10,
receberam um dinheiro cada um. Só até aqui, 9, né, que eu anotei, tá vendo? Chegando perto da hora, 1/10 recebeu um dinheiro, porque trabalhou pouco, mas recebeu um dinheiro, que era o mesmo que os de Paulo recebeu também, né? Vamos orar? E depois nós vamos continuar. Vamos aqui orar por esses pedidos que estão aqui, e não vou citar o nome mais, mas vamos orar por eles. Senhor Deus, primeiramente nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor tem estendido sobre nós, Pai. Meu Deus, no Novo Testamento, o Senhor já vai para 2000 anos, que o Senhor tem vindo na terra, derramado sangue ali na cruz, para tirar um povo para o Seu nome. Meu Deus, dentre os gentios, e nós cremos que fazemos parte desse povo. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor ainda está trabalhando, que o Senhor ainda está falando, que o Senhor ainda está salvando. E assim nós pedimos, Pai, não só por nós que estamos aqui, mas por cada filho do Senhor, Pai. Meu Deus, nós não sabemos se ainda tem alguém para nascer que é eleito. Se tiver, o Senhor vai esperar por ele, porque o Senhor não vai perder nenhum dos que o Senhor salvou. Assim nós pedimos misericórdia sobre cada um, Pai. Meu Deus, sobre as nossas famílias, Senhor, pedindo, Senhor, que ajuda eles, Pai, a compreender, não só eles, mas nós também, Senhor, para não ficar vindo à igreja e acostumar tanto, ouvir tanto e depois perder tudo, Senhor. Nós não queremos isso, nós queremos vir à igreja, Senhor. É como uma pessoa que está precisando de alimentar, de um alimento forte, Pai, porque ele está tão fraco, mas ele precisa de alguma vitamina. Nós estamos aqui, Senhor, necessitados dessa vitamina, e nós sabemos que a vitamina está em Tua palavra, Pai. Meu Deus, porque nós precisamos ficar fortes. Nós não somos fortes, Senhor, mas através da Tua palavra nós vamos chegar àquele momento quando nós estaremos tão perto de Ti, Senhor, que os nossos corpos serão transformados. Assim nós pedimos ao Senhor que nos ajuda, Pai, a ter coragem de enfrentar as lutas, de enfrentar tudo em favor da Tua palavra. Tem compaixão de nós e de nossas famílias, Senhor. Tem compaixão dos jovens, tem compaixão das crianças que estão vivendo num mundo como esse, Senhor. Meu Deus, mas que os pais possam ensinar o verdadeiro caminho, Senhor. Meu Deus, assim, Senhor, nós estamos aqui para orar por todas as pessoas que nós falamos e citamos os nomes aqui, Senhor. Eles estão necessitados de Ti, Senhor, doentes. Pai, nós pedimos o Senhor, Pai, ajuda eles aonde eles estiverem, Pai. Guarda eles, dá eles saúde, Pai. Pai, tem misericórdia de cada um deles, Pai. Meu Deus, também sobre a família do pastor Zé Paulo, ajuda aquela família, Senhor. Meu Deus, porque perdeu um membro da família, Senhor, o principal da casa. Senhor, ajuda aquela família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá a eles força, Pai, para vencer mais essa luta que está vindo, Pai. Meu Deus, como Natan também ali, Senhor, dá a ele, Pai, força para suportar, Pai, um dia e uma noite sem dormir, mais um dia, Senhor. Ajuda ele, Senhor, também ali, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ajuda nós aqui, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor Deus, também num trabalho, Senhor. E nós não queremos cochilar, Senhor, nós queremos estar atento a tudo que vai ser falado. Ajuda nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai daqui melhor do que nós chegamos, Pai. E para isso acontecer, é só o Senhor que pode nos ajudar. Ajuda nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando também de Juninho, Senhor, Ana Paula com sua família, aonde eles estiver, Senhor, que o Senhor abençoe eles. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Antes que eu entre nesse assunto, porque primeiro eu vou ler a Era de Laodiceia, só para os irmãos ver, assim, primeiro no sentido para começar a pregar. Mas vamos voltar lá no passado. Vamos voltar no passado, só para os irmãos entender como é que Deus, eu até anotei algo aqui que é muito importante, porque nós vamos ver aqui o mensageiro citando sobre a palavra providência. A palavra providência, o significado dela é a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Ele sabe colocar as coisas no lugar e tudo cumprir segundo a sua vontade. Então, para a gente ver uma coisa aqui, vamos começar de onde Deus começou, com Abraão. Abraão, por exemplo, Deus chamou Abraão. E Abraão viveu ali uns 200 anos depois que o dilúvio tinha acontecido. E Deus já começou a chamar Abraão ali, trabalhou com Abraão. E a própria Bíblia diz aqui em Romanos que, fazendo até uma pergunta para nós, Abraão estava na circuncisão ou na incircuncisão quando ele foi chamado? Quem é que sabe aqui? É na incircuncisão. Por quê? Porque se ele não tivesse na incircuncisão, nós não tínhamos direito. E quando ele foi chamado como um gentil, para eu e você ter oportunidade. Para que ele fosse pai de todas as nações. Então ele foi chamado estando na incircuncisão. Então ali nós vemos uma coisa. Deus trabalhou com Abraão, depois veio Isaac. Depois de Isaac veio Jacó. Depois de Jacó veio os patriarcas. Jacó teve 12 filhos, todo mundo sabe que é 12, né? Você sabe, né, que é 12 filhos, né? Pois é. Mas na provisão de Deus tinha que ser 13 tribos, não era 12. Você vê que coisa, né? E Jacó só teve 12 filhos. Mas o que aconteceu? Aqui a gente encontra uma escritura aqui, ó. Eu até anotei aqui, Gênesis 48, verso 1 até 5. Quando Jacó estava já perto de morrer, ele já não enxergava, não tinha jeito de enxergar mais. José ficou sabendo que ele não estava passando bem. O que José fez? Foi encontrar com Jacó. E chegou e apresentou, porque ele já não enxergava direito, apresentou ele e os 2 filhos dele, Manassés e Efraim, né? Eu creio que é. Manassés, deixa eu anotar aqui. Eu acho que eu anotei aqui, ó. José tinha Benjamim, não. Gênesis, os filhos de José. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Quando José chegou perto de Jacó, conversando com Jacó, e apresentou os 2 filhos para ele. Esses são meus 2 filhos. Ele falou: olha, esses não são seus filhos, esses 2 filhos seu é meu. Esses 2 filhos seu é meu. Sua geração vai começar daqui para frente. Esses 2 primeiros filhos seu é meu. E você nota como que é que Deus faz as coisas? E você nota que Manassés e Efraim estão nas tribos? Porque tinha que ser 13 tribos. E José não tem tribo. José nunca teve tribo. Veja como é que Deus faz as coisas. Por que José não falou nada e a gente não vê nem a esposa de José reclamando nada? Está vendo? Porque na provisão de Deus tinha que ser 13 tribos, mas não tinha, Jacó não tinha, e um dos filhos nunca teve tribo, que é José, nunca teve, tá?
A outra, uma das tribos é Levi, e a tribo de Levi é o sacerdócio, mas tinha que ser 12. Aí os 2 filhos de José entram. Eu posso até ler, só para vocês verem como bonito é o que Deus faz, né? Deus, tudo que Deus faz é maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. Então, deixa eu ler, só para os irmãos verem aqui, em 48 de Gênesis, não precisa nem dos irmãos abrir, não. Então, do verso 1 em diante aqui. E aconteceu depois dessas coisas que desceram José, e eis que teu pai estava enfermo, e então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Nem aguentar levantar mais, estava aguentando, né? E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar-te, porém por multidão de povos, e darei esta terra a tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Viu como que é que Deus faz as coisas? Não tinha 12, mas os filhos de José completou as tribos. Viu? E Deus, e como o profeta fala, tinha que ser 13 tribos. E na verdade é 13, porque Levi, a tribo de Levi é o sacerdócio. Mas é uma tribo também, mas José nunca teve tribo. Então, a gente vê como é que Deus vem trabalhando e mostrando, como uma e outra mensagem, o profeta diz uma coisa: esses judeus que estão lá, porque muitas pessoas às vezes veem assim, os judeus estão lá, mas os predestinados é só os 144 mil. Os outros que estão lá são ganhadores de dinheiro, sabe? Não vai herdar nada. É só os 144 mil que tem eleição para a vida eterna. E esses que estão lá, por exemplo, os que Moisés e Elias vão liberar na sua pregação, dentro da grande tribulação, sabe? Então, por isso que nós temos que entender as escrituras, como nós lemos essa primeira escritura aqui. Elas estão lá, entre Apocalipse 10 e Apocalipse 11. A hora 10ª e a hora 1/10, que é 11. Todo mundo sabe, se você contar 10 com 1, é claro que, se você não falar que é 11, você vai falar que é a hora 1/10, ou 1/10, né? Porque é 10 mais 1. Então, aqui nós encontramos o seguinte, vamos aqui. É isso que eu quero, mas é por isso que eu só pego pontozinhos. Não dá conta, a gente não dá conta de pregar tudo, mas alguns pontozinhos dá para ajudar vocês. Dá para ajudar vocês, porque eu estava pregando aqui sobre a virginécia. A virginécia, ela também recebe a mensagem. Ela só não tem a totalidade. Agora, alguém pode perguntar e eu posso responder, por quê? Porque ela não é eleita para noiva. Mas a virginécia ouviu a mensagem, porque tem Bíblia para provar isso. São Mateus 25, a partir do verso 1. Mas à meia-noite se ouviu um clamor. Esse está vendo. A era de Laodiceia é à meia-noite. Se ouviu um clamor, eis que vem o esposo, sai-lhe ao encontro. As 10 virgens se levantaram. Porque elas também tinham que ouvir o clamor. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Porque nós vamos encontrar, como eu já falei várias vezes com os irmãos, aqui na quinta-feira eu estava falando,
nós vamos encontrar que só existe 2 grupos de pessoas que estão em Apocalipse 7. A noiva sempre é um mistério. Sempre é um mistério. Só existe 2 grupos. Então, entre a 6ª e a 7ª trombeta, esses 2 grupos estão ali dentro. Agora, entre o grupo do povo salvo, Deus vai tirar um pedaço e levar. Ele sabe quem é que já foi predestinado antes da fundação do mundo para aquilo. Nós não sabemos, nós estamos lutando para ser um salvo. Vamos dizer a verdade, nós estamos lutando para ser parte do pano branco. E o pano todo é branco. Todo pano é branco. Eu li uma mensagem, estou com ela aqui, na quinta-feira aqui. Todo o pano é santificado. Agora, vocês têm que entender que santificação é uma coisa. A pessoa pode ser santificada e ainda não está cheia. Santificado significa posto para o serviço. Então, é isso que nós temos que entender. Toda ela é santificada, mas uma parte, quando chegar o momento do rapto, está cheio de azeite. E a outra parte não consegue encher, não que ela não quer, é Deus que faz o corte. E é por isso que aquele grupo de pessoas que está ali, João, quando viu aquele grupo ali, todo mundo com palmas, vestido de branco, todos foi lavado no sangue do Cordeiro. E a voz perguntou para João: João, você conhece esse grupo aí? Ele falou: não conheço esse grupo. Está vendo? Não conheço. Aí que vocês notam por quê? Porque ele já tinha falado dos judeus. Apocalipse 7 é o primeiro grupo, de 1 até 10 talvez, eu não me lembro. Depois vem aquele outro grupo, que o anjo perguntou para ele, um dos anciãos perguntou: João, você conhece esse grupo? Não, eu não sei, Senhor, não conheço. O ancião disse: esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Agora, como é que branquearam dentro da grande tribulação? Não é isso, é porque eles já entraram salvos. Eles já entram salvos, eles apenas passam pela tribulação, como Israel, como os 144 mil. Eles também são salvos. Mas tem que vir a tribulação, chamada a tribulação de Jacó, porque Dan e Efraim, que adorou o bezerro de ouro, Efraim é um dos filhos de José, e adorou o bezerro de ouro. Aqui está a mensagem aqui. Na grande tribulação, junto com essa mulher, chamada Virgenécia, Deus coloca a tribo de Dan e Efraim para purificar também, porque eles têm que estar no milênio. Está vendo? E é por isso que nós encontramos na Bíblia, e muitas pessoas às vezes ignoram isso aqui, em Apocalipse capítulo 7, nós encontramos que no lugar de Dan e Efraim, nós encontramos José e Levi. Mas foi só para completar no Velho Testamento como 12 tribos. Mas quando chega no milênio, se vocês querem depois, eu só estou citando, mas eu posso citar a Escritura, porque está aqui na mensagem. Ezequiel 48, do verso 1 em diante, vocês vão encontrar que aquele período já é para o milênio. Lá Dan e Efraim já está, e José e Levi já saiu, porque Levi, a tribo dele é sacerdócio, para o sacerdócio. José nunca teve tribo. Vocês notam que eu não acabei de ler ali falando sobre José, o próprio Jacó dizendo para ele: olha, eu vou te dar uma porção da terra, você vai ter uma porção a mais do que qualquer um dos filhos. E você sabe que Jesus, quando estava na terra, no livro de São João 4, quando ele foi encontrar com a mulher samaritana, ele foi lá exatamente na herdade que Jacó tinha dado a José. O poço de Jacó foi dado a José.
Você viu? Que era uma parte a mais que Jacó deu para José, que não deu para os outros. Tudo está na Bíblia. É a gente que tem que ir prestando atenção. Então, ali, depois vocês podem ler, porque eu não vou ler aqui, mas ali em Ezequiel 48, e se vocês querem, se eu não ler a mensagem é aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. A era de Sardes, a partir do parágrafo 80. Vocês leem e vocês vão encontrar todos os acontecimentos aqui, do que eu estou falando. É só para mim ganhar tempo, eu não estou lendo por causa disso. Mas o que a gente tem que entender, irmãos, é que Deus faz as coisas tudo de acordo com o que Ele vai cumprir, porque não é nós que cumpre, não é os mensageiros que cumprem a palavra, os mensageiros apenas revelam a palavra, mas quem cumpre é Deus, é Deus que cumpre a palavra, da maneira que Ele quer. Então vamos aqui, para nós começar então no Novo Testamento aqui agora, eu vou ler a era de Laodiceia, a partir do parágrafo 20, só para vocês terem um entendimento aqui. Primeiro de tudo, esse mensageiro será um profeta, ele terá o ofício de um profeta, ele terá o ministério profético, o ministério será solidamente baseado na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, ela será segundo a palavra. E sempre chegará a suceder, ele será vindicado como profeta por causa da sua exatidão. A prova de que ele é profeta, encontramos em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui um dos segredos que às vezes nós lemos e não procuramos entender. Aqui vocês vão ver um segredo aqui. Quando ele diz isso aqui, aí, no parágrafo 21, escute bem agora. Quer dizer, mas na voz do sétimo anjo. Agora, essa pessoa que neste verso é chamada anjo, na versão do rei Tiago, não é um ser celestial. O sexto anjo tocando a trombeta, o qual eu creio que o irmão Silas vai até colocar a sexta trombeta aí, tocando a trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, verso 3. Agora, por que foi colocado nessa ordem? Provando assim, que logo que a Segunda Guerra termina, então o sétimo anjo entra em ação. Porque está em Apocalipse 10. E ele entra em ação em 46. A mensagem do sétimo anjo começa ali. Porque a primeira parte da mensagem do sétimo anjo era o ministério, cumprir o ministério do Filho do Homem. E a primeira parte é cura divina. Como Jesus, como Filho do Homem, a primeira parte dele lá na Palestina foi cura divina. E depois profecia. Aqui ele fez a mesma coisa através do sétimo anjo. Cura divina, profecia. Está vendo? Então, a mesma coisa. Então, aqui ele já fala na voz do sétimo anjo, já fala do anjo sexto, que é um ser celestial. Se a gente ler em Apocalipse 6, 9 aqui, 13, vocês vão encontrar que esse ser, ele vem de cima e ele revela a hora que a guerra começa e solta aqueles demônios que estavam presos no rio Eufrates. E aqueles demônios estavam com Roma no passado. Eram os mesmos demônios que tinham matado os cristãos no passado. Aí, solto sobre Hitler, e ali diz, em Apocalipse 7, que são 4. E quando esses 4 aparecem, aparece um anjo da banda do sol nascente.
Esse anjo é o mesmo que está aqui conosco, dando ordem àqueles 4 anjos para não danificar a terra. Em outras palavras, lá, por que não era para danificar a terra? Por causa dos judeus. Que se o mundo tivesse acabado nos dias da Segunda Guerra Mundial, os judeus não tinham oportunidade, nem nós. Mas aqui é que vem e entra a nossa oportunidade entre essa Segunda Guerra Mundial. E é o que eu estava falando quinta-feira. Nós devíamos estar tão satisfeitos em ver o que Deus está fazendo por nós. E às vezes nós vamos acostumando, sabe? Como às vezes fala sobre o sapo, você pode pôr um sapo num lugar ali, e vai fervendo água, vai mordando, e ele vai, daqui um pouco ele até queima lá, porque ele acostuma, é igual nós vamos acostumando a vir na igreja apenas, e achando que só vir na igreja resolve o problema. Se for assim, Deus é obrigado a levar todo mundo, que a maioria está sentado, principalmente no domingo, num banco de igreja. A maioria está sentada num banco de igreja. Se for isso que resolve o problema, então todo mundo vai. Mas não é isso. Nós devemos estar satisfeitos com o que Deus está fazendo e agradecendo a Ele, principalmente na hora que nós estamos na igreja ouvindo a sua voz. E dando, Senhor, eu te dou graça pelo que o Senhor está fazendo por mim. Eu estou recebendo algo que o Senhor tem enviado, sabe? Então, aqui, como eu estava falando, então quando acontece aqueles 4 anjos, porque em Apocalipse está na ordem, irmão, ali está na ordem, todos os capítulos estão em ordem. E se a gente olhar Apocalipse 10 e 11, você vai notar que ali é o fim da humanidade. Alguém pode falar, mas e o resto? Tem mensagem que o profeta diz, que de 19 para frente, ele até diz, isso aqui é dentro do milênio, algo assim. Mas você nota que Apocalipse 10 e 11 é o final, sabe por quê? Porque em Apocalipse 12, você já notou o que está em Apocalipse 12, verso 1? Voltando lá antes que Jesus viesse à terra. Está falando da igreja ortodoxa. Você viu como que é a coisa? Deixa eu só ler o primeiro verso para vocês verem uma coisa. Eu estou falando, irmão, só para vocês pegar, ter mais coragem de ler a Bíblia e a mensagem, para vocês entenderem melhor. Veja que depois de Apocalipse 10 e 11, verso 12: e vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Agora vocês que já leu a mensagem, você sabe. A mulher aqui é a igreja ortodoxa. A lua é a lei. A coroa de 12 estrelas são os 12 patriarcas. Então, voltando lá no passado. Mas por quê? Porque quando chega Apocalipse 11, você vê que aquele anjo anunciando a destruição da terra. Não vai ter mais humanidade por causa dessas 2 trombetas. Não foi 3 ais, não é 3 ais que está escrito em Apocalipse 9? 3 ais. Primeiro já aconteceu, o segundo também. O terceiro, cedo virá. Mas quando ele vem? Depois que Deus chamar os judeus, depois que Deus selar os 144 mil, por isso que sempre nós podemos afirmar, guerra, e mais guerra mas a terceira guerra mundial não acontece enquanto Moisés e Elias não pregar a sua mensagem. Não vai pregar, não tem jeito. A terceira guerra mundial, que é para a destruição da terra, não acontece até que Moisés e Elias aparecem na Palestina pregando a mensagem.
E quando eles aparecer, porque, irmão, eu fico pensando, às vezes eu estou em casa lembrando de uma coisa. Hoje mesmo eu estava lá mexendo com uma coisa, lembrando de uma coisa. Às vezes, enquanto não aconteceu, você ainda fica aquele engano. Tranquilo. Quer dizer, em outras palavras assim, eu vou envolver minha mente e passar por isso. Mas deixa acontecer o rápido para ver se sua mente vai envolver. De jeito nenhum. Sua mente vai ficar só em... E agora, o que eu vou fazer? Se você for eleito para salvo, você vai morrer na grande tribulação. Se não for, você até consegue passar. Mas você não passa da terceira guerra mundial, você morre. Não tem jeito. Porque os eleitos, não para a noiva, os eleitos de Israel e aqueles que vão morar na terra depois do milênio, vão morrer todos durante os 3 anos e meio. Todos, não vai passar nenhum. Quem passar não é salvo. Quem passar não é salvo. Depois da morte de Moisés e Elias, quem passar não é salvo mais. Moisés e Elias morrem exatamente no final. E quando eles morrem, logo vem o terceiro ai. Você já, na própria Bíblia está mostrando aqui. Então, o que a gente, como eu estava, aí deixa eu continuar lendo. Então, esse ser celestial tocando a trombeta, vamos ver como é que ele toca a trombeta? Não precisa dos irmãos abrir, mas vou ler. Apocalipse 9, verso 3. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, ao qual dizia o 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Eles não podiam fazer nada até que Deus liberasse. O diabo não pode fazer nada até que Deus libera. Não pode fazer nada. Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin não podia fazer nada até que Deus liberasse. Estava preso junto ao rio Eufrates. Tem pessoas que acham que é o rio que estava cercando ele lá. Não é o rio Eufrates que cerca, essa era uma promessa. Era uma promessa a ser cumprida. Que aqueles demônios que estavam lá, que eram 200 milhões de demônios, demônios, como dizia como falava o irmão Sebastião, demônio para arrastar de rodo. É demônio, mas para valer mesmo. Eles estavam lá. Mas quando a Segunda Guerra acontece, eles são soltos. E Hitler era o chefe deles. Hitler, mas o Mussolini era o chefe deles. E por isso que eles matavam os judeus como se estivesse matando qualquer animal. Queimava, juntava num lugar que tanto de judeu, criança e tudo mais, num lugar, e soltava gás lá para eles morrer sufocados. Sabe? Por quê? Porque ele era o chefe dos demônios, que estava preso no rio Eufrates. Então, quando termina essa guerra aqui, que diz aqui, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porque quanto às suas caudas são semelhantes à serpente. Eu estou lendo o verso 19 já como serpente tem cabeça e com elas danificam. É claro que danificava com a cabeça. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, por Hitler, né? E por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios. Está vendo? E os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, nem das suas ladroices.
Quer dizer, sobrou um grupo de pessoas, mas veja o mundo como está. Mas em meio a tudo isso, existe pessoas honestas. Mesmo que seja poucas, mas tem. E esses honestos, Deus enviou uma mensagem para eles. Em meio a tanta feitiçaria, porque o profeta diz que qualquer pessoa que prega 3 deuses é feiticeiro. É um feiticeiro. Está vendo? Então, está cheio de feitiçaria. Mas em meio a tanta feitiçaria, Deus enviou uma mensagem para salvar um povo, tirar um povo da feitiçaria. Então, vocês notam que logo que termina isso aqui, então, e vi outro anjo, está vendo? E vi outro anjo, quer dizer, esse anjo é a cabeça, está na cabeça do profeta. Logo que vem essas pessoas que não morreram através de Hitler, né? Aí Deus envia outro anjo forte que vi descer do céu vestido de uma nuvem, está vendo? Então esse anjo veio exatamente, porque às vezes, mas está lá em Apocalipse, mas só que isso aqui aconteceu em 46. Porque quando Israel foi liberado para a Palestina, mas quem liberou? Israel. Quem liberou é aqui, ó, Apocalipse 7. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Todo mundo sabe que vento é guerra, né? Tá. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos de nosso Deus. E vi o número dos assinalados, e eram 144 mil. Em outras palavras, a segunda guerra não pode destruir a terra, mas vai levar Israel para lá, para cumprir o que Jesus falou em São Mateus 24:32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Em outras palavras, quando Israel voltar para a Palestina, vocês vão receber uma mensagem. Tá vendo? Aprendei, pois, a parábola da figueira. E ali diz que aquela geração não passaria sem que todas as coisas acontecessem. E não aconteceu? Naquela geração de 46, as últimas coisas que aconteceu foi até 1965. Toda a revelação veio dentro daquela geração, bem no meio da geração, da segunda geração. Agora, tudo conclui dentro desse período, antes da terceira guerra mundial acontecer. Deixa eu ler, porque senão eu vou só falando. Deixa eu ler aqui, ó, pelo menos talvez a última parte aqui da mensagem, festa das trombetas aqui, ó. 266, escute bem aqui, ó. Tem muitas vezes, ele citou várias vezes trombeta, sexta trombeta, mas eu vou começar aqui, ó. Aqui. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, que é as 2 guerras, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Deu para entender agora? Entre a sexta e a sétima trombeta aparece. E aí você está vendo aqui, ó. Aí, o homem está aí. É esse homem que apareceu para trazer a doutrina original, quer dizer, de Pentecostes. O mesmo que aconteceu na primeira era, quando os primeiros trabalhadores começaram. Então, quando chega perto da hora 1/10, ele está chamando os últimos trabalhadores, já quase o dia rompendo. E é por isso que logo que chama, logo
vem a ordem para aquele mordomo, vai lá e chama eles, porque já está chegando a noite, chama eles e começa a pagar por eles até os últimos. E quando chega e paga um dinheiro para aqueles, e começa pagando, os outros reclamaram, falaram: ué, mas nós sofremos tanto, e por que nós estamos recebendo, esses que chegou por último, estão recebendo o mesmo tanto? Mas a palavra voltou a eles, falou assim: quer dizer, o dinheiro é meu, eu pago e dou tanto, eu combinei, não foi um dinheiro, como os primeiros? Foi, então eu estou pagando eles o tanto que eu paguei os primeiros. Quer dizer, o mesmo Espírito Santo que ganhou o primeiro, eu estou dando para o último, a mesma coisa. É por isso que quando ele chega, ele volta à doutrina original, voltando para receber o mesmo salário. Tá vendo? Ó, ele diz aqui, ó: aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original, e as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus para enviá-los a Jesus enquanto a igreja está sendo arrebatada, quer dizer, juntada, né? Ó, todos eles profetas, amém. A palavra do Senhor não pode ser quebrantada, não será uma denominação. Vocês veem isso? Eu vejo? Não será, é um povo para o seu nome. Então não adianta eu inventar uma denominação, não adianta nós inventar uma denominação, a minha igreja. Não adianta, é o meu povo, é o povo de Deus, tá? Não é a minha igreja. Deus está juntando o seu povo, tanto os gentios quanto Israel. Israel também vai ser juntado pelos dois profetas, e ninguém consegue, nem o William Branham, que aqueles homens daquele tempo insistiu com ele para ir lá. Ele, quer dizer, foi pelo conselho dos homens, e Deus deixou ele ir até certo ponto. E quando chegou bem pertinho, Deus chamou ele e falou assim: olha, volta para trás, não é tempo ainda, volta para trás. E aí ele foi lá e trocou a passagem e voltou, foi para outro lugar. Não é tempo, em outras palavras, não é você que vai fazer isso. Você está vendo como que é? Quer dizer, é Moisés e Elias e mais ninguém. E o que a gente vê, irmão, que a gente sempre está insistindo em mostrar para os irmãos, é isso. Ó, são duas, tanto a mensagem nossa, ela veio do céu. Praticamente é algo a ser revelado que não estava aqui, é algo que nós recebemos de cima. Agora, o que vocês já leram a respeito de Moisés e Elias? Nem a ciência sabe nada a respeito da mensagem de Moisés e Elias. Eles não sabem, porque eles é que vai abrir o selo, vai depender do que sai da boca deles. A própria Bíblia diz aqui, ó: se eles quiser que não chova, se ele quiser que não chova durante a sua profecia, se ele quiser, quer dizer, se ele falar, ó, não vai chover, pronto. Mas se ele falar que vai, vai. As pragas que virão, depende, é eles é que abrem o sexto selo. É eles é que vão abrir. E aqui é um selo para nós. Quem abriu foi o sétimo anjo. É um selo aberto. Como? De algo que estava lá em cima. Quando o anjo forte desce trazendo algo. Porque o anjo forte tinha os 7 trovões, e foi revelado até a João, mas só que não pôde falar, mas aqueles 7 trovões é revelado a nós estamos aqui com ele na mão. E é por isso que nós temos um conhecimento maior, nós que eu estou falando, todos que creem na mensagem como ela é, todo mundo que crê na mensagem como ela é, tem algo mais do que o mundo religioso. Nós temos, porque nós temos a revelação da palavra, tá? Veja aqui, olha, só para 270, eu não sei se eu falei com o irmão Silas, mas como está aberto aqui, eu quero ler só para mostrar para os irmãos uma coisa aqui.
Aqui está escrito assim, ó, 274, em Apocalipse 11, chama o mistério deles, será o mistério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora das tradições judaicas, do mesmo modo que a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora da tradição pentecostal. Porque hoje é uma tradição, aí chama para o original que foi no Pentecostes, né? Está vendo? Tradição pentecostal. Recorde, Moisés e Elias são para chamar Israel para fora da velha expiação de cordeiro e ovelhas e sangue de cabras e sacrifício, para o verdadeiro e vivente sacrifício, para a palavra. Então a mensagem deles é para isso. Está vendo? Quer dizer, quando Moisés e Elias vier, ele não vem pregando a lei, ele vem pregando graça, ele vem mostrando graça. Elias vem mostrando graça, vem mostrando Cristo, eles vêm mostrando o Novo Testamento, porque eles têm esse conhecimento. Porque a pregação deles não é deles, é de Deus para os judeus. Agora, 275. E a mensagem do sétimo anjo sob a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo, quer dizer, o mesmo Deus que está levando Israel, o mesmo que está aqui. Está vendo? O mesmo. É para quê? Chamar exatamente, chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal mundana, para a genuína expiação à palavra Cristo, personificado em sua palavra, aqui que se fez carne entre nós. A ciência provou isto por fotografia. Tá vendo? A ciência provou para nós que Deus veio em carne. Tá? A igreja conhece isso, vocês conhecem? A igreja conhece isso. Ao redor do mundo, nós firmemente conhecemos isso, porque Ele nunca nos disse nenhuma coisa em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Está vendo? Não disse Ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá. Aí tem uma resistência? Quer dizer, está vendo? Então nós, a gente tem que até falar isso. Já pensou se nós não dá crédito à mensagem? Que tristeza para nós. Que tristeza, quer dizer, hoje podemos ficar lá pensando assim, não aconteceu ainda, eu sempre escuto, ainda não aconteceu, mas e o dia que acontecer? E o dia que acontecer que eu ficar? Ou que alguém ficar? Aí é que é hora que não vai parar de pensar, mas por que eu não dei crédito enquanto estava acontecendo? Sabe? Então, é duro, mas, irmão, nós estamos aqui para pregar e mostrar essas verdades, porque não tem jeito. Então, aqui, ó, eu tenho muito aqui, mesmo na festa das trombetas, que eu ia mostrar para os irmãos, que eu ia mostrar de capítulo para capítulo em Apocalipse. Vocês notam que o grupo todo está sendo chamado aqui. Deixa eu ler, que eu creio que alguns não veio aqui, não veio e também não ouviu. Deixa eu ler o que eu li aqui quinta-feira. Deixa eu ler. Então, falando sobre a virgenesse. Então, escute bem aqui, perguntas e respostas sobre Gênesis. Eu começar no parágrafo 93, na parte B. Agora observe, a tribulação vem. Quando a tribulação vier, a igreja sobe, quer dizer, a noiva, né? Lembre-se, somente uma igreja comum sem o Espírito Santo passa pelo período da tribulação. Somente uma igreja comum, quer dizer, só santificada, mas sem o Espírito Santo, vai passar pela grande tribulação. Somente o eleito será levado. Eu poderia insistir em algo duro aqui, apenas por um minuto.
me dariam mais 3 minutos? O povo raptado é chamado de remanescente? Aí tem uma assim, correto? Aí tem reticência, muitas reticências. Eu quero dizer, a noiva, o remanescente é deixado. Agora, quando uma mulher corta um molde, aí ele vai mostrar o pano assim, quer dizer, o pano todo. Então, quando uma mulher corta um molde para uma saia, você fala sobre isso e ela estende o tecido, correto? A peça de tecido, ela coloca o molde sobre a peça e fixa o lugar onde deve ser cortado, certo? Oh, irmão, isso realmente faz bem a você. Quem faz a eleição? Deus faz a eleição. Ele corta o pedaço do pano. Deus faz a eleição, correto? Não é o que eu digo, Ele quem diz. Ele coloca o molde sobre quem Ele quiser, correto? Agora, haviam 10 virgens que foram encontradas no noivo, correto? O que é virgem? Virgem significa pura, santa, correto? O que é uma moça virgem? É uma moça que nunca foi tocada, ela é uma virgem. O que significa azeite? Azeite virgem, de oliva, quer dizer, aí já está falando do outro lado. O que significa azeite também? É algo virgem também, mas só que o azeite é o Espírito Santo. Tá? A palavra santifica, não é isso? Então, elas também eram santificadas pela palavra, só que não tinha azeite. Tá? O que significa azeite virgem de oliva? Significa que isso tem sido destilado até que chegue a tal grau de virgindade, a sua pureza. O que é ouro virgem? É quando toda escória, o ouro passa pelo fogo e tudo é fervido para tirar as escórias, correto? Todo ferro, tudo mais é fervido até que esteja em sua virgindade. Haviam 10 virgens que saíram a encontrar o noivo. Jesus disse assim, correto? Quantos concordam com isso? Digo amém. Amém. A congregação diz amém. 10 virgens foram encontradas. Agora, observe, todas elas eram santas. Bem, a fim de serem santas, elas tinham que ser santificadas, porque a santificação é a única fonte santa e purificadora que Deus tem, correto? Todas elas eram santas. Observe, todas 10 foram santificadas, mas 5 não tinham azeite em suas lâmpadas, e 5 tinha, correto? O que azeite representa? Não representa, representa pureza, nem virgindade, não representa pureza nem virgindade. Azeite representa o Espírito Santo. Aí vocês notaram, elas eram santificadas, mas não tinha o azeite. Agora, quem não deu o azeite para elas? Deus. Porque elas não podiam estar na noiva. Porque se elas tivessem recebido o azeite que as outras 5 tinham recebido, elas faziam parte da noiva. E a noiva tem um número certo. Foi o que eu li na mensagem Deus em Simplicidade aqui na quinta-feira. A igreja que vai passar pela grande tribulação são milhões de pessoas salvos. Mas a noiva é um de Jeffersonville, outro da África, outro de tal, quer dizer, é mais ou menos, outro do Brasil, outro, estou falando só, é claro que, mas aí vem aquela coisa que o profeta falou assim, ó, se for um de Jeffersonville, esse sou eu. Aí ele disse, você tem que crer da mesma. Se for um do Brasil, esse sou eu. Então você também vai, a mesma coisa. Então esse vai ser eu também. Isso é para noiva, tá? Para noiva, dentro do pano todo santificado. Todo pano é santo.
E esse pano santo vai morar numa terra com um jardim do Éden. A outro pano, a outra parte que tinha o azeite, vai morar dentro do templo para trás. Não haverá ciúme, nem de quem mora fora da cidade, nem quem mora dentro da cidade. Morar fora da cidade é tão bom quanto morar dentro da cidade. Porque quem mora fora da cidade tem a mesma vida eterna que aqueles que estão fora dela. Mesma coisa. Não faz diferença. O que nós estamos aqui para entender é isso. Tem que entender que tanto uma quanto a outra tem que crer na palavra da hora. Os dois grupos têm que ter. Ou então não é nada. Ou então está de fora totalmente. Por isso que eu li aqui para vocês entender, porque muitos falam, é lá fora. Não, não é lá fora. Se todas ouviram o alarido, então não é lá fora. A meia-noite é meia-noite de trevas espirituais. Houve um grito, mas quem é o grito? O grito é a mensagem. Se todas levantaram para ouvir o grito, não ouvir uma denominação, mas para ouvir o grito. E o grito é a mensagem da hora. Então estamos ouvindo o grito. Veja aqui, ó, só uma pergunta que está aqui. Perguntas e respostas número 14, disse aqui uma coisa aqui, ó. No parágrafo 189, pergunta número 14 diz assim: irmão Brano, o que acontece com as pessoas que são consideradas como virgens? Fez a pergunta. Quando forem julgadas no julgamento? Bem, as virgens loucas naturalmente serão salvas. Porque lá fala que elas não tinha azeite, né? Elas serão salvas no julgamento. Não, quer dizer, esse julgamento, irmão, você sabe que não é o trono branco. O trono branco é a leitura do julgamento. O julgamento é pela palavra. Nós estamos sendo julgados pela palavra. Nós não passamos aqui, nós não lemos a palavra aqui. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, que julga é a palavra. Então todo mundo está sendo julgado agora. Todo mundo está sendo julgado pela mensagem de William Branham, e todo mundo vai ser julgado pela mensagem da era de Laodiceia, pela mensagem de Moisés e Elias. Todo mundo. É pela mensagem, não existe mais nenhuma mensagem. Essa é a última mensagem para a salvação e para a condenação, tá? Não existe. Ela nunca será, aí disse aqui, ela será salva no julgamento, ela nunca será a noiva, porém ela é um grupo de pessoas salvas que estarão no julgamento, que não serão incluídas na noiva, tá? Mas desde que sejam virgens, elas estão diante de Deus, vê? Elas terão que ser salvas, Ele separará, elas serão as ovelhas do seu lado direito. E aonde estão as ovelhas do lado direito? Em São Mateus 25 também, verso 31. Vinde benditos de meu Pai. Aqueles benditos de meu Pai não tem nada a ver com a noiva. Vinde bendito meu Pai, possuí por herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Quer dizer, vinde bendito meu Pai, a terra foi preparada para vocês quando ela vier a ficar nova. E aquele grupo ali é outro grupo que está separado ali. O primeiro está em São Mateus, aqui, aqui, deixa eu mostrar. São Mateus 25, aqui, está aqui, bem separado aqui, termina, o grupo que vai na noiva termina, do verso 11 diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade
vos digo que vos não conheço. Não amaldiçoa. Para dizer mais a verdade, olha, eu não conheço vocês como noiva. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O Filho do Homem não está aqui? Pois é. Está vendo? O Filho do Homem já está aqui. Agora nós é que temos que reconhecer o dia do Filho do Homem. Tá? E é por isso que haverá muita surpresa, porque muitas pessoas, o mundo todo espera que ele venha nas nuvens. Nós também estamos esperando, não são? Pois é. Mas as pessoas esperam, falando sobre o Filho do Homem, esperam que ele venha nas nuvens. Agora, ele vem nas nuvens, São Mateus 24, verso 29 e 30 a 31, ele vem nas nuvens, de novo, mas para os judeus. E enviará os seus anjos, está escrito aqui na mensagem sétimo selo. Não é um mais dois, Moisés e Elias. Então ele volta como filho do homem, porque os judeus rejeitou ele como filho do homem. Ele volta como filho do homem. E aparece como? Em 2 profetas. Hoje ele apareceu em um profeta. O ministério do Filho do Homem, para nós, veio para revelar o segredo do coração. Para nós aqui é como... Mas lá não diz que ele vai revelar segredo de coração mais. Diz que ele vai manifestar lá para eles reconhecer que eles tinham rejeitado ele. E é por isso que cada família vai chorar à parte. Está lá escrito em Zacarias 13. Quando eles descobrirem, cada família vai sair e ficar chorando. Por que nós fizemos isso? Por que nós matamos o Messias? Está vendo? Mas, por que ele volta lá? Porque quem cegou eles foi o próprio Deus, como eu li aqui quinta-feira, para nos dar uma oportunidade. Deus veio para os seus e os seus rejeitou. Está escrito no livro de São João, capítulo 1. Eles rejeitaram exatamente, mas eles não podiam rejeitar, ou Deus fazia assim, não, olha, eu nem vou trabalhar com eles não, trabalhou com eles. Mostrou para eles a verdade. Eles mesmos rejeitaram. E Deus quis que eles fizessem aquilo. Mas rejeitou. Você sabe o que eles rejeitaram? As bodas. Por isso, lá naquelas bodas, quando Jesus mandou para chamou, e eles começaram a fazer escusa. Eu tenho uma junta de boi, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não quis. Aí ele falou, então vai, chama os mancos, aleijados, aí vão, chama todos os gentios, porque eu quero a minha casa cheia. Aí foi uma outra chamada. E naquela outra chamada, chegou um sem a vestimenta de núpcia. Isso significa que ele era até santo, mas só que ele não tinha o azeite completo. E aonde foi isso? Não era lá no céu, porque lá no céu nós vamos depois da transformação. Era quando ele estava dando o manto. E o que é o manto para a noiva? O Espírito Santo. Ele estava entregando o manto, o noivo estava entregando o manto, porque quando chegar lá na festa, vai chegar com o manto. Já recebeu o manto do noivo aqui. Mas chegou um lá sem manto, quer dizer, tinha um que estava querendo entrar sem manto. Ele falou, não, o amigo, como é que você entrou aqui, chegou aqui? Ô amigo, como é que você chegou aqui sem o Espírito Santo? Sem conhecer, sem receber toda a mensagem? Como é que você entrou aqui? Então ele foi jogado nas trevas exteriores também. E os judeus, que estava também, foi jogada nas trevas exteriores para dar direito a nós sentar com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Está vendo? Não na terra, mas lá. E eram os judeus que iam sentar lá, mas Deus tirou os judeus e ainda chega aqui, ainda tira da igreja uma outra parte para sentar lá. Já pensou o privilégio de sair daqui para sentar nas bondas do Cordeiro enquanto a tribulação está acontecendo aqui? Porque enquanto a tribulação de Jacó está acontecendo aqui, a noiva está gozando lá. Já com Abraão, Isaac e Jacó, porque eles já estão na glória.
Olha a mensagem, o rapto, ou o arrebatamento. Vocês vão ver, os santos do Velho Testamento já estão na glória. Eles não estão na sexta dimensão, estão na glória. Agora Moisés e Elias ainda estão numa posição teofânica, porque eles têm que vir aqui, porque eles têm que revestir da mesma carne que eles saíram. Eles vão morrer em Apocalipse 11, porque a morte que eles tiveram não foi o tipo de morte que nós tivemos. Por isso que Elias, por exemplo, o profeta diz, quem é esse Melquisedeque? Ele diz, quando Elias subiu, o manto de carne caiu e ele tomou o prêmio eterno e subiu. Mas o manto de carne caiu, porque a carne não pode subir. Aquele manto de carne, ele tem que voltar nele, porque ele não pode, o homem não pode morrer duas vezes. Está escrito na mensagem, eu creio que festa das trombetas, é Moisés e Elias mesmo, não é outro não, é Moisés e Elias mesmo que vai viver na terra. E é por isso que eles tiveram uma morte misteriosa. Moisés morreu, quem enterrou ele? Os anjos enterraram ele. Satanás, qualquer um que é enterrado nesse corpo aqui, ele sabe. Mas Moisés e Elias, Moisés, ele procurou, ele discutiu até com Miguel. Miguel é Cristo. Ele discutiu com o próprio Deus a respeito do corpo de Moisés. Mas eu não sei, eu não vi para onde ele foi. E ele discutiu, mas é porque aquele corpo ficou guardado. Os anjos o enterrou Moisés. Ninguém sabe até hoje onde Moisés foi enterrado. Mas ele foi enterrado na rocha. Mas quem é a rocha? Ele foi enterrado na rocha. E a rocha é Cristo. E a rocha é Cristo. Tá? Vocês notaram como que é? Deixa eu ir lendo só mais umas partes aqui, porque tem as outras mensagens que eu ia ler sobre os judeus também. Sobre está no 7º selo também, sobre as duas tribos que vai vir na grande tribulação para ser purificada, que é Dan e Efraim, aqueles que adoraram. Agora, irmãos, você tem que entender uma coisa, não é as pessoas que adoraram lá o bezerro de ouro que vai entrar nas tribos, não, é os que estão na Palestina e que vai entrar na tribo de Dan e Efraim. As pessoas erraram, mas a tribo foi apagado o nome dela de debaixo do céu, não no céu. Está escrito, aqui a mensagem que eu citei aqui, você lê, está escrito, foi apagado de debaixo do céu, Dan e Efraim. Mas quando chega a grande tribulação, eles são purificados, o nome da tribo. E completado com aqueles que estão vivendo lá na Palestina. É eles que vão dar origem à tribo. E no milênio, em Ezequiel 48, eles já estão no milênio. Dan e Efraim já estão no milênio junto. Também, eles estão no milênio. Mas aqui, deixa eu ler só mais duas mensagens aqui, bem rapidinho. Está faltando 15 minutos ali, mas deixa eu ler aqui. Irmãos, eu estava falando com o irmão Silas, a gente vai você ver, eu li uma escritura, e eu devo ter aqui não sei quantas escrituras. Enquanto eu estou em casa, toda hora eu lembro, eu vou lá e leio. Você já pensou se eu fosse pregar? Eu pregava a noite toda, né? Mas aqui ó, conflito entre Deus e Satanás. Só esse parágrafo, 187, está bem falando das vigílias, né? E dessa forma, alguns cairão na primeira vigília, segunda vigília. Lembre-se, a 7ª vigília. Você se lembra disso? A 7ª vigília é quando ele vem. Ó, tá vendo? É quando ele vem. O que foi a 7ª vigília? A mensagem do 7º anjo. Viu? Mensagem do 7º anjo. Primeira vigília,
eles adormeceram, segunda vigília, terceira, quarta, quinta, sexta, todas através de Tiatira e todas, através de todas as eras, até a vigília de Laodiceia. Mas na sétima vigília, a voz vem: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. E o que? Eles acordaram e limparam suas lâmpadas. Viu? Então, aí é que a gente vê. Outra coisa que eu li aqui, que eu vou ler, que eu li quinta-feira, para vocês terem um entendimento sobre como que a pessoa sai, escuta uma mensagem, entra na grande tribulação, e ela é salva. Não é que ela é salva ali, ela vai pagar um preço pelo que foi rejeitado. Agora alguém pode falar assim: mas não é Deus que está fazendo? Sim, Deus fez com os judeus também. Deus rejeitou eles e eles pagaram um preço caro pela rejeição. Estão pagando até hoje um preço caro. E foi Deus que cegou os olhos deles. E eles chegaram, e Deus cegando os olhos deles, eles chegaram e Pilatos falou com eles falou: não, que caia o sangue deles sobre nós e os nossos filhos. E Deus cumpriu a palavra que eles falaram. Sofreu, e o maior sofrimento talvez foi mais ainda quando Hitler fez o que fez com eles para eles voltar para lá. Mas foi Deus que cegou eles. Então Deus faz o que Ele quer. Então, quando as pessoas entram para a grande tribulação, aqui vocês vão notar, fizeram uma pergunta a respeito do mesmo, esse respeito também aqui. Eu creio que eu vou encontrar aqui. Aqui, 173 da mensagem Perguntas e Respostas, número 2, está escrito assim: depois que a noiva for raptada, se salvarão algumas virgens nessas ou se perderão todas? Depois que ela for raptada, se salvarão algumas virgens nessas ou se perderão todas? Aí ele diz: não, veja, tudo haverá terminado para a igreja gentia quando a noiva for tirada da terra. Está vendo aqui? Agora, você já pensou se parar só aqui? Aí pronto, aí as pessoas não iam entender, mas veja que tem a resposta na frente ali. Quer dizer, o Espírito de Deus abandona a terra. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. O que é justo, seja justo ainda. E o que é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Em outras palavras, o santuário se põe fumegante, onde se põe o advogado para defender. Quer dizer, Cristo abandona o santuário, termina seus dias de mediação, chega o rapto, ele sai do santuário, sai e toma o livro de redenção e reclama todo aquele que redimiu. Não há mais obra de mediação depois que ele tira a noiva daqui. Não há mais obra de mediação para os gentios. Então, quando a pessoa sai daqui para a grande tribulação, ele já leva algo dentro de si. Sim, é verdade. A pessoa já adquire na mensagem do dia. Ele já leva para suportar o que vem. É verdade. Então diz aqui, e não há mais obra de mediação. Quantos entendem isso? Amém. O tenho num dos selos. Sim, creio que foram os selos. Que Cristo sai para reclamar sua obra de mediação. Agora espere um minuto. Serão salvas as virginécias? As virginécias? Não. O que for que ocorra, ela ocorre agora. Amém. Quer dizer, quem tem algo a receber, receba agora. Porque depois não tem jeito mais. Então, por isso que a gente sempre fala: olha, cuidado, se seu filho é um rebelde, desobediente, não deixe ele falar mal da mensagem, não. Ajuda ele, quem sabe ele entra como um salvo.
Porque quem fala contra essa mensagem é condenado, sabe? Não tem nem chance, nem na grande tribulação. Aqui deu para entender, não deu? O que tem que ocorrer, ocorra agora. Depois não tem jeito mais. Não adianta pensar que a mensagem de Moisés e Elias vai trazer, é claro, para os judeus, ainda os judeus vai sofrer, mas com 2 mensageiros lá. Mas pense bem, os gentios. Pense bem o que o diabo vai fazer com a virgem nessa. Pense bem. Mas uma coisa eu te garanto, irmãos, pela palavra: se eu ou qualquer um de nós for eleito, salvos para morar na terra depois do milênio, não tem nenhum diabo que faz com que você rejeita morrer pelo o Cristo. Porque aqui está provado que quem morre na grande tribulação morreu foi pelo sangue dele. Não é nós, não é ninguém que vai dar conta. Mas aqui está escrito, depois dos judeus, verso 9, depois dessas coisas, que é depois do chamado dos judeus, depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Você está vendo que esse é o grupo que vai passar pela grande tribulação. Está diante do trono, mas a noiva está sentada com ele no trono. A diferença é essa, que ela vai sentar com ele no trono. E esses aqui estão diante do trono, salvos. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou e disse, dizendo: esses que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Amém. E por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu templo. E aquele que está sentado no templo, no trono, os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairão sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém, amém. Vocês notaram aqui? O bom é conhecer a mensagem. Aí por que a gente tem que pregar? Porque muitas pessoas falam: mas elas estão lá fora. Não, elas têm que ouvir a mensagem para levar esse pouquinho de azeite para passar pela grande tribulação. Então, para dizer mais claro, a Virgem Nécia, ela valoriza a mensagem como as outras, ela só não consegue ter o azeite porque Deus corta isso delas. Mas elas não é aquelas que desvalorizam, não, elas valorizam, porque se elas é salva, quem é um salvo que não valoriza Deus? Será que é pegar no laço lá? Não, se é salvo, valoriza, conhece. O tanto que conhece da palavra, ela conhece o seu Deus também. E vai valorizar e crer que é uma salva, e crer como nós estamos crendo que nós vamos no rapto, ela vai crer também que está indo, mesmo que ela não vai, mas ela vai crer que ela vai.
E eu quero uma posição dessa. Senhor, eu creio que vou no rapto, mas se eu não for, eu creio que eu sou um salvo. Eu quero ser um salvo. Mas todo mundo está lutando para ir, não está? Mas já pensou se for um pano todo santificado? E Deus sabe a hora e como o corte, sabe quem está lá com ele sendo noivo e quem vai morar com ele, ele sabe tudo. O importante é, Senhor, eu creio em tua palavra. Eu creio que eu sou um salvo. Eu creio que meus filhos vão entrar. Eu creio que meus filhos são salvos. É assim que nós temos que crer. O profeta diz, nós temos é que crer. Sabe? Então vamos crer e continuar crendo que Deus está aqui ainda trabalhando e ajudando a nós através da palavra, porque, irmão, vai chegar um dia que não vai ter, mesmo sendo pregado, não vai ter condição, mas nós cremos que ainda tem condição. Nós cremos que ainda há salvação. Porque nós temos que estar pregando salvação. Eu creio que enquanto Deus está dando ânimo para nós, é porque ainda tem. Então vamos ficar agradecidos por isso, né? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus e pedir a Deus por mais uma semana e lembrar que domingo nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Irmã Leidmar ainda não fez a cirurgia, pois os médicos estão para fazer uma biópsia. Irá passar para o especialista na quinta-feira. Nós vamos continuar orando então, irmã. Nós vamos continuar orando por ela, né? É igual o irmão Daniel também, eu não sei por quê, porque já está tudo pronto para fazer a cirurgia, até hoje não fez. Mas Deus sabe tudo, né? Então vamos continuar orando. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, aqui chegou esse pedido, Senhor, da irmã Leidmar. Meu Deus, ela está esperando pelo médico, Senhor. É assim, o Senhor conhece todas as coisas. Nós entregamos ela em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça o melhor por ela. Meu Deus, assim como nós queremos o melhor para nós também, ao sair daqui para os nossos lares, Senhor, nós pedimos, Pai, o Senhor guia os nossos passos, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, como o pastor agora morreu. Meu Deus, ele talvez, ninguém espera por isso, mas vai chegar uma hora para todos nós. Mas nós queremos, Senhor, que quando chegar essa hora nós já estamos preparados, Senhor, para a vida eterna. Meu Deus, que nós não vamos levar nada para chegar lá, nenhum pecado, Senhor, que todos os nossos pecados sejam pagos aqui, enquanto nós estamos aqui com vida nessa carne, Senhor. Ajuda todos nós, Pai, e dá-nos força, Senhor, dá-nos fé perfeita, para crer, Senhor, pelos nossos filhos também, Senhor, e que o Senhor ajuda, Pai, a todas as famílias, essas crianças que estão crescendo, nós não sabemos quanto tempo ainda. Senhor, ajuda essas crianças, Pai, ajuda os pais, ajuda essas crianças a tomar uma posição na Tua palavra. Meu Deus, e ajuda os irmãos também que trabalham, Senhor, os irmãos que são empregados, Senhor, os irmãos que trabalham por conta própria. Ajuda para que eles possam trabalhar, Senhor, de maneira que o Senhor possa olhar e ver que eles merecem, Senhor Deus, um salário melhor, Senhor. Ajuda eles, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eles também reconheçam, Senhor, muitas vezes nós não falamos sobre dízimo, mas que eles possam reconhecer também essa posição, que todo eleito, que todas as pessoas que trabalham, têm que pagar essa parte que não é de homem nenhum, nem deles. Meu Deus, assim, Pai, que eles possam ser abençoados mais, como está escrito na Tua palavra. Fazei prova de mim. Não é do homem, mas Deus pediu que fizesse essa prova para que a bênção chegasse em seus lares, em nossos lares. Abençoa a todos nós, Senhor, e dá-nos uma semana abençoada. No nome do Senhor Jesus Cristo, abre os nossos olhos para aquilo que é bom, para que nós possamos continuar
crendo, Senhor, na Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa tudo que nós fazemos e falamos e contrariamos a Tua vontade. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.